Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Dando início aí ao nosso segundo vídeo falando quem tem direito à justiça de Deus, eu quero iniciar falando de novo com aquela frase, né, que as pessoas sempre dizem assim, a justiça humana pode falhar, mas a divina não falha, né? Aí, isso que está me motivando a gravar esse vídeo. Eu quero cumprimentar vocês aí que estão assistindo. Creio que vai estar passando aí nessa live aí que vocês estão me acompanhando. Eu queria pedir para vocês aí curtir, né? Para me ajudar aqui nessa transmissão, para alcançar mais pessoas, né? Que isso aqui é uma palavra de Deus para ajudar vocês, né? Aqueles que puderem estar curtindo, me ajudando, comentando, comenta aí, tá? Dão glória a Deus, amém, aleluia. E eu estou aqui acompanhando a live, tá bom, pessoal? Quiser falar comigo, pode falar que eu estou aqui. Então, continuando, a justiça humana falha, mas a divina não falha. Eu vou contar com a justiça divina. Então as pessoas às vezes se decepcionam com a justiça humana e ficam achando que um dia, não sei quando, eu acho que quando elas pensam quando morrer, não sei, ou que um dia vai dar uma sorte de que Deus então vai olhar por ela por acaso e vou fazer uma justiça aí na sua vida, justiça divina. E as pessoas ficam se iludindo com isso. E eu sempre, quando ouvi falar disso, eu acho uma injustiça. As pessoas às vezes ficam iludidas, achando que a justiça divina vai se manifestar a ela para fazer justiça, que ela então vai ser justiçada. Ou igual estava lendo lá em Romanos, né? Justificada pela justiça divina, quando na verdade não vai, só vai se você buscar, você preencher os requisitos que a justiça divina exige de você. A justiça, vou repetir mais uma vez, a justiça terrena exige requisitos de nós para então ser feita a justiça aqui na terra. Você vai num fórum, você precisa lá ter o processo, ter um representante legal, um advogado formado, registrado na OAB, ele então faz o processo, ele protocola o seu processo, ali é marcado a sua audiência e você comparece à audiência, então o juiz vai lá julgar sua causa. De repente tem vezes que nem comparece, né, diante do juiz, vai uma audiência de conciliação, aí vocês sabem como que é, né? Aí não vou ficar explicando muito aqui não, que a questão da justiça aqui é meio complicado. Mas e a divina? Ela vai vir por acaso? Ah não, vou fazer justiça só porque vamos supor só porque o Abraão foi injustiçado, não vou fazer justiça. Não é assim. Na justiça de Deus, na justiça divina, você tem que buscar a justiça divina. E quais os requisitos que eu preciso? Para que serve a justiça divina? Como que eu vou fazer para mim, quando eu estiver diante de uma autoridade divina, que seria o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu estiver diante dele, para que então eu venha ter essa justiça divina? Olha, aqui, eu tenho provas da minha justiça, eu tenho provas da minha inocência. Eu preciso ser justificado, Senhor. Olha aqui, o Senhor está vendo? O Senhor viu a maldade que me fizeram. Será que é assim? Me humilharam, me massacraram, Senhor. Senhor, fizeram uma maldade comigo, me enganaram. Me prometeram uma coisa e me deram outra. Faz justiça.
É assim que tem que ser o comportamento diante da justiça divina? Pode ser, mas antes, como que você vai ter um acesso ao juiz, né? Todo mundo imagina que Deus é o juiz. Tem até aquele louvor fala assim: meu advogado é o meu Senhor, né? Aí o pessoal fica, Jesus Cristo realmente é o nosso advogado. Ele vai nos apresentar diante de Deus, é o nosso representante. Mas então, será que Jesus vai querer pegar a sua causa? Já viu quando você vai na justiça, o que os advogados fazem? Ele analisa a sua causa, né? Aí ele fala: não, vamos pegar, vamos para a justiça, que isso aqui é causa ganha. Não é isso que eles fazem? Agora já na justiça divina é a mesma coisa. Você vai ter que procurar Jesus e diante dele, para ele então levar a sua causa diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, o juiz que vai julgar as causas. Mas vamos mostrar aqui alguns versículos na Bíblia como que é a justiça divina, né? Porque como o advogado sabe que você vai ganhar a causa, ele analisa causas que já foram ganhas na justiça. Então ele olha, tá, isso aqui é causa ganha. Lá na justiça, todas essas causas que chegam lá assim, o juiz da causa ganha. Agora aqui na Bíblia, que nem eu vinha falando, eu falei sobre outro vídeo sobre Noé, né? Noé. Na época de Noé foi feita justiça, todo mundo pereceu. Só Noé e sua família e os animais que estavam com Noé sobreviveu. Agora vamos analisar aqui outra causa. Gênesis 16. Gênesis 18. Se você quiser ler o texto, leia, que é um texto muito bom, mas eu vou pensar apenas os 2 versículos aqui para não me estender muito, tá? O que acontece aqui, pessoal? Sodoma e Gomorra eram cidades pecaminosas, tá? E Abraão, o que tem a ver Sodoma, Gomorra com Abraão? Primeiro que Abraão tinha tido problemas de ovelhas com seus pastores com Ló. Então Abraão perguntou para Ló: não vamos brigar, vai para onde você quiser, escolhe, para você for para a direita eu vou para a esquerda, se for para a esquerda eu vou para a direita. E assim foi feito. Então Ló acabou indo para Sodoma, né? Gomorra, para aqueles lados. E era uma cidade pecaminosa. E lá estava o sobrinho de Abraão, né? Que decidiu ir para aquele lugar. E muito pecado estava acontecendo ali. E um belo de um dia desceu três seres divinos na vida de Abraão. Aqui em Gênesis 18 vai contar. E Abraão recepcionou esses homens muito bem, serviu eles, prostrou, adorou eles. Pela interpretação bíblica, um desses seres seria Jesus Cristo, né? E 2 desses seres eram anjos. E 2 desses anjos saíram em direção a Sodoma. Então Abraão acompanhava aqueles homens. Depois de ter servido eles estavam indo na direção a Sodoma. Aí Abraão começa a conversar com um deles que ficou, que seria então, na interpretação, o anjo do Senhor, né? A interpretação bíblica que seria Jesus Cristo. E Abraão, e Deus falou assim: ó, não vou esconder nada de Abraão, vou falar o que eu vou fazer lá em Sodoma, vou falar. E aí eles pegaram e falaram isso para Abraão, que é Gênesis 18, capítulo 20, né? Tentei fazer um contexto aí, né? Para vocês entenderem o que eu vou ler. Gênesis 18, capítulo 20. Então disse assim, ó: disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado,
e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Você está entendendo? Então um dos anjos, né, do Senhor falou isso para Abraão, que o clamor de Sodoma e Gomorra tinha se multiplicado. Estava chegando diante de Deus, que é o juiz que julga as causas divinas. Tinha chegado diante de Deus que o clamor de Sodoma e Gomorra tinha se multiplicado. Então, aqui diz assim, vou ler aqui, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Então tinha multiplicado e tinha se agravado o pecado. Agora ali o 20 que eu quero pegar aqui, que diz assim: descerei agora e verei com efeito se tem praticado segundo o seu clamor. Vocês lembram que eu falei que Jesus é o nosso advogado? Quando desceu esses 3 seres divinos, um deles é o anjo do Senhor, é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para advogar. Se vocês lerem o texto de Gênesis 18, a todas as interpretações bíblicas vai dar que um desses anjos era o próprio Senhor Jesus. E ele desceu para ver realmente se aquilo era verdade. Que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Ele veio para saber se o clamor que estava vindo até ele era aquilo mesmo. Ele veio para verificar. Aí, pessoal, agora seres divinos estão no planeta Terra para trazer a justiça divina. Qual que foi a primeira frase que eu comecei? Se a justiça humana, se a justiça do homem falha, a divina não falhará. Agora nós estamos vendo aqui nesse texto 3 seres divinos descidos do céu. Abraão, o nosso pai da fé, recepcionou esses 3 seres divinos, serviu a eles e serviu muito bem. Abraão serviu a esses 3 seres divinos, e depois esses seres divinos falou: não esconderei nada de Abraão. Eu vou falar para Abraão o que eu vou fazer. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí que vem aquela história que Abraão pega e começa a interceder por Sodoma e Gomorra, porque seu sobrinho Ló estava lá. Seu sobrinho Ló estava lá. Aí ele quer interceder por Sodoma e Gomorra. Se haver um justo, Senhor, e se haver um justo, o Senhor destruirá a cidade? Deixa eu achar aqui onde está escrito aqui. Diz aqui Abraão fala aqui no 24: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisas, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então Abraão tem o papel ali até de Jesus Cristo, né? Se ele estava ali com Jesus Cristo, porque nessa história só os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra. Um ficou, que seria Jesus Cristo. Então ali é uma conversa entre Abraão e Jesus. Você não pode fazer injustiça. O juiz de toda a terra vai matar o justo com o ímpio? Aí ele responde assim: então disse o Senhor, então disse o Senhor, se eu
Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. Então, é o 26, né? Então ele fala, se eu achar um justo, 50 justos, eu pouparei todo lugar por amor deles. Então Abraão, como ele não queria se atrever a Deus, ele foi perguntando, e se houver 40? E se houver 30? Ah, meu senhor, e se houver 15? Se houver 10? Aí que chegou o momento, Abraão, se tiver 5, eu poupo a cidade inteira. Mas só que não havia, né, pessoal? Aquele pessoal de Sodoma e Gomorra era um pessoal muito depravado, né? E eles não respeitavam a justiça divina. Eles não respeitavam, eles não estavam querendo, eles tiveram chance de se arrepender, mas não tiveram. Agora vamos para o capítulo 19. Então os dois desses anjos, os seres divinos, chegaram em Sodoma e Gomorra, vieram para fazer justiça. É o que todo mundo fala, eu quero a justiça divina. Chegaram lá, Ló recepcionou eles não queriam a recepção de Ló. Eles entraram na casa de Ló, aceitaram, chegaram lá à noite, à tardezinha, e logo aqueles homens queriam ter relação com os anjos. Eles queriam que Ló colocasse os anjos para fora para eles terem relação com os anjos. E então os anjos cegaram aqueles homens que estavam à porta e falam assim, era moço e velhos, até crianças envolvidas na perdição, no pecado. Aí eu fico pensando, você está me ouvindo, se você ficar clamando por justiça divina, preste atenção no que eu vou te dizer. Você está limpo diante do Senhor Jesus para estar pedindo essa justiça? Porque se Ele realmente vier fazer a justiça, para atender o clamor que você faz, se você não tiver realmente com o seu coração limpo, junto com o Senhor Jesus Cristo, meu caro, até você é eliminado. Essa que é a realidade. Então a pessoa fica na ilusão. Um dia a justiça divina vai se manifestar. Ela não falha. Pode a justiça humana falhar, mas a divina, ela não falha. Então eu vou ler aqui do capítulo 19. Eu vou ler o versículo 13 e 14 para vocês verem. Que o anjo falou para Ló, né? Falou para Ló depois de ter cegado esses homens. Olha só o que o anjo fala, 19, Gênesis 19, versículo 13. Diz assim: porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Está vendo? O Senhor nos enviou aqui para destruir, porque o clamor, o pecado tinha se agravado. Então saiu Ló e falou aos seus genros, os que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Vocês estão vendo? Então, quando a gente prega, pessoal, Jesus vai voltar. A terra vai ser destruída. Não é assim? A gente fala, Jesus vai voltar. Eu tenho muitos anos que eu nasci no berço evangélico. Estou com 44 anos. 44 anos que eu ouço que Jesus vai voltar. Até agora não voltou. Mas eu sei que ele vai voltar. E essas pessoas aí não acreditaram. Por exemplo, eu falei de Noé. Noé trabalhou 100 anos construindo a arca. Quantas pessoas não duvidaram de Noé?
Eu estou 44 anos. Jesus vai voltar e a terra vai se desfazer em chamas. E aqui Ló foi avisar para os seus futuros genros: a cidade vai ser destruída. Faltava poucas horas. O pessoal estava amanhecendo o dia em Sodoma. E amanheceu o dia. Ia vir repentina destruição em Sodoma. Não fala assim na Bíblia? Quando todos respirar paz e segurança, virá repentina destruição? Em Sodoma ia amanhecer um dia normal de vida, o pessoal indo para o seu serviço, indo tornar a fazer seus pecados, os que iam casar, os que iam beber, os que estavam zombando. Ló foi avisar os seus genros, ele teve Ló por zombador. Tá brincando, vai mudar. Mais uma vez, uma historinha que você está contando aí para nós, não é assim? A gente vai pregar para as pessoas, irmão. Mas ali eram os últimos momentos. Quando a gente não prega para uma pessoa numa semana, aí fica sabendo depois de 15 dias, fulano faleceu. Ele não imaginava que dali 15 dias ele estava vivendo os últimos 15 dias da vida, que a justiça divina estava por vir sobre ele, né? A justiça divina estava por vir. E estiveram Ló como um zombador, porque o clamor daquele lugar tinha subido ao Senhor que ia fazer juízo. De repente o clamor das suas atitudes tem chegado ao Senhor. Qual que tem sido suas atitudes? Será que é que nem o do povo de Sodoma e Gomorra, que de repente hoje Deus não pode estar fazendo uma justiça geral e destruir toda uma cidade, mas faz um caso pontual, fulano, beltrano, porque pode ser que nessa cidade pode ter 5 justos, igual Deus tinha proposto a Abraão: se tiver 5 justos eu não destruo. Mas aqueles que estavam exageradamente na injustiça, Deus precisava agir. Aí que fica para vocês pensar a pergunta que eu comecei aqui: se a justiça divina, se a justiça terrena falhar, a divina não falha. Você está vendo aqui, né? O próprio Deus vindo fazer o quê? Justiça. E não achavam justo lá. Por favor, pessoal, dá um like aí, tá? Dá o like, comenta para ajudar. Tô começando esse trabalho aí. Me ajuda aí, comenta e curte aí, por favor. Tô avisando, porque depois você pode esquecer e acabar não curtindo, tá bom? E Deus abençoe você que está me ajudando. Então, Deus estava fazendo o quê? Justiça. Mas então quem é justo, Abraão? Como que eu vou alcançar a justiça? Você lembra que eu falei no último vídeo, que eu li Romanos? Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. A sua fé vai fazer você ter paz com quem? Com Deus. Se você está com a sua fé em Jesus Cristo, de fato e de verdade, você tem paz com Deus. Fé, pessoal, igual eu falei, não é aquela fé dizendo: não acredito que Deus existe, não acredito que Deus é bom. Tem que ser uma fé abraônica, ou uma fé noêmica, né? De Noé. Qual que é a fé deles? Abraão, quando foi pedido para ele sair de Ur dos Caldeus, ele saiu. Deus falou: sai da sua terra. Ele saiu. Abraão, oferece Isaac para mim em sacrifício lá no Monte Moriá. Ele pegou o filho e foi lá para o Monte Moriá. A fé obediente. Noé: eu vou destruir o mundo com água. Constrói uma arca para você se salvar. E Deus esperou 100 anos. E Noé demorou 100 anos para fazer a arca da maneira que Deus falou. É a medida tal, tamanho tal, com compartimentos tal, com madeira tal. Foi explicadinho. Provei-vos de comida
E aí ele entrou na arca e Deus fechou a arca. A fé obediente. Você ouve a palavra e obedece. Porque tem muita gente que ouve. Está escrito assim: todo aquele que crê e for batizado. Só estou dando um exemplo. Este será o quê? Salvo. Está escrito. O arrependimento e o batismo é para quê? O batismo é para quê? Para arrependimento de pecado. Pessoa consciente: opa, eu pequei, eu me arrependo. Então eu vou me batizar. Para mim ser o quê? Salvo. Aí você ouve: não, mas quando eu era pequenininho, eu fui batizado. Você foi batizado? Você se arrependeu quando você era nenenzinho? Olha, eu falei nenenzinho. Quando você era bebezinho. Nós temos que obedecer, né, pessoal? Eu vou ler aqui uma outra passagem. Olha só o que diz aqui João Batista. Porque você está pensando assim: poxa, eu quero ser justo. Mas como que eu vou fazer para ser justo diante de Deus? É porque assim, pessoal, diante de Deus existem as pessoas justas. E tem os injustos. Os injustos são aqueles que fingem ser de Deus. Eles se vestem com roupas que parece que ele é de Deus. Eles falam palavras parecendo que ele é de Deus. Eles falam para você fazer uma coisa que eles mesmos não fazem. Tá entendendo? Eles não obedecem. O que eu estou querendo te dizer, não é uma fé obediente. É uma fé rituâmica, que tem só ritual. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Ou outros aí que você conhece aí, sei lá, né, que o Senhor é convosco, cheio de graça, né? Ou pode ser aquela que você vai: ó, lavachaça, ela me canta, vigia, varão, oh, maravilha. Isso é só de boca. Mas na prática vocês estão cansados de criticar aí. Ué, só pra mim ser crente igual aquele ali? Eu não quero não. Chega em casa, a gritaria lá com a esposa, né? Aí você: eu ser crente igual fulano? Eu não. Então, tem gente que tem capa. A Bíblia fala que eles se vestem como ovelhas, mas por dentro são como lobos devoradores. Eles são sepulcros caiados, por fora são lindos, mas por dentro estão todos podres. Aí ele desanda você, aí você fica olhando para eles, aí você: aí disse que é de Deus, aí eu vou querer ser assim, porque vocês estão olhando para aqueles que não entram no reino de Deus e ainda impede aqueles que querem entrar. Aí você fica olhando para eles. Quando o juízo de Deus vier sobre você, o que você vai alegar? Então aqui, eu vou ler aqui Mateus 3, versículo 7. Deixa eu só ver o tempo aqui. O tempo tá bom. Então, o que diz aqui? Mateus 3, versículo 7. João Batista, o profeta que veio falar da luz. Ele não era luz, mas ele veio falar da luz, né? E ele queria que todos recebessem a luz. Então ele veio falar uma forma de como você se justificar. Porque diz lá em Romanos: justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Olha só então o que João Batista falava aqui a respeito de como você tem que se justificar. E fala a respeito desses que querem impedir você de se justificar. Mateus 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, religiosos, tá vendo aí? E vou ler de novo. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinha ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Interessante que ele fala raça de víbora, né? Lá em Gênesis, quando
o ser humano caiu, que Jesus foi falar, foi decretar o castigo, foi fazer o juízo, o castigo sobre a serpente, ele falou assim, uma das palavras que eu não coloquei aqui, mas fala assim: e eis que eu colocarei divisão, é mais ou menos isso que fala, né? Eis que eu colocarei uma dissensão entre a tua semente e a tua semente, falando que da semente da víbora, da cobra, e da mulher. Colocarei dissensão entre vocês, né? Fala lá. E aqui João Batista fala: e vendo ele que muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha só, eles eram cobras. João Batista era o filho de Deus, e eles eram a raça de quê? De víbora. Então tinha uma dissensão, né? Tinha uma separação. Onde tem um filho de Deus, tem um filho do diabo. Não fala assim na parábola do joio e do trigo? Que o mundo é a plantação. Os do reino dos céus é os filhos de Deus. A semente boa é os filhos de Deus, e a semente má é os filhos do maligno. Então tava lá João Batista e essa raça aí, né, que se diz de Deus. Aonde você vai tem um religioso, tem um sectário querendo atrapalhar as pessoas se converterem. Eles não entram, ainda querem impedir você. Aí você não vai por causa deles, né? Aí João fala em 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês estão vendo? João estava fazendo o que? Batismo. E João falou para eles: ó, produz frutos dignos de arrependimento. Você está entendendo agora, para você ser justo diante de Deus? O que eu tenho que fazer para ser justo diante de Deus? Produzir, pois, frutos de arrependimento, para depois você ser batizado. Não adianta você batizar pequenininho, sendo que você nem sabia que você estava sendo batizado. Você tem que se arrepender do que você está fazendo, dos seus pecados. Vou ler o 9. Então, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, esses fariseus, esses saduceus, eles alegavam que eles eram filhos de Deus, ou filhos de Abraão. E João Batista falou o que para eles? Dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mas se eles quisessem ser justos, eles tinham que produzir frutos dignos de arrependimento. Abraão, igual eu falei para vocês, tinha uma fé prática. Ele ouvia o que Deus falava e praticava. Já os fariseus e os saduceus não. Eles ouviam e não praticavam. Jesus veio falar para eles: se arrependam. Eles não se arrependiam. Jesus perdoou a mulher pega em flagrante adultério. Eles queriam apedrejar a mulher. Vocês veem. Eu vou ler mais um versículo aqui, que agora é o próprio Jesus falando. Eu vou ler aqui Mateus 11, 23. Eu tinha lido Mateus 3, tá? Versículo 7. Dá o like aí, pessoal. Curte aí. Me ajuda aí, tá? Comenta aí. Fala glória a Deus, aleluia. Vocês estão acompanhando. Me ajuda aí. Para me continuar, né? Para incentivar aqui o Abraão aqui. Então eu estava lendo Mateus 3:7. Agora vou encerrar, estou quase encerrando já. Mateus 11, versículo 23. Vamos ver o que Jesus fala. E tu, Cafarnaum, olha, agora nós vamos falar
de um julgamento futuro. Um julgamento futuro. Eu falei de Sodoma e Gomorra. Agora Jesus vai se referir a essas duas cidades e vai falar de uma cidade em qual Jesus andou nela e vai lembrar lá de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra. E Jesus vai explicar agora como que é a justiça divina. Porque eu não quero que você fique enganado achando que a justiça divina é assim feita de qualquer maneira. Tá bom? Então presta atenção aí. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida ao inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feita os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Vocês estão vendo? Se em Sodoma tivesse tido feito os prodígios que em ti foi operado, ela tinha permanecido até hoje, não teria sido destruída. Aí Jesus fala no 24: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti, que é Cafarnaum. O dia de juízo vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra, do que para Cafarnaum, a cidade onde Jesus fez os milagres. Então, para que você entenda um detalhe na justiça divina, Sodoma e Gomorra ela foi destruída terrenamente, porque ela não tinha mais condições de continuar existindo aqui na terra. O pecado dela tinha se agravado demais. Então teve que ser eliminado. Não, vocês não vão continuar mais aqui na terra. Então fica um detalhe para você: se você está pecando exacerbadamente, cuidado, que a justiça divina pode vir sobre você e te eliminar. Essa é a verdade. E ainda vai enfrentar um julgamento futuro. E eu vos digo, olha, é Mateus 11, agora o 24: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus está falando escatologicamente, coisa futuramente que vai acontecer. Eu ia falar futuro, não consigo falar. Futuramente falando, ele está falando de coisas futuras. Ainda vai enfrentar um julgamento lá na frente. Então preste atenção, pessoal. Quando você diz assim: um dia a justiça divina não falha. Pelo que Jesus falou, Cafarnaum e Sodoma vai ser condenada. E ainda vai ter menos rigor no juízo para Sodoma do que para Cafarnaum. Né? O pessoal gosta de ficar falando: nossa, Sodoma e Gomorra era homossexual, era os LGBT. Mas lá na cidade dos religiosos, onde estava lá que João Batista falou, lá os religiosos, vai ser mais rigoroso, hein? Esses que ficam atrapalhando as pessoas a entrar no reino dos céus, esses que fingem ser de Deus, o julgamento para eles vão ser mais rigoroso. Que legal, né? Então fica na expectativa. Eu vou encerrar, já está indo para quase 40 minutos. Então fique em alerta. Você que fala: a justiça divina não vai falhar. Produza frutos dignos de arrependimento. Trabalhe produzindo frutos dignos de arrependimento. Aí você vai completar com Romanos, que eu li lá: justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Abraão foi justificado pela fé dele. Qual que foi a fé de Abraão? A fé de sair da cidade dele e ir para um lugar que Deus ia mostrar. Foi a fé de oferecer o filho dele em sacrifício, porque Deus tinha prometido para ele assim: que da sua descendência farei uma grande nação. Ele falou: então vou lá oferecer. Deus só pode fazer esse menino voltar do pó.
Então a atitude, a obediência de Abraão produziu frutos dignos de arrependimento, de fé. Não é você ficar falando, eu creio, oh, Deus é bom, oh, tem coisa melhor do que Deus, mas está produzindo frutos de arrependimento, depois está lá errando, mentindo, enganando, guardando no coração, está impedindo pessoas a entrar no reino dos céus. Aí a pessoa pode ficar falando glória a Deus, aleluia, e pode falar língua que é estranha, mas ninguém sabe se é de Deus. Aí erra. Aí, já tá bom, já errei, então já tô perdoado, agora vou continuar de novo. Cuidado na hora que for pedir justiça de Deus. Cuidado. Tome muito cuidado. Eu vou ler aqui Gálatas, para encerrar Gálatas 3, eu acho que é o versículo 7, diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os saduceus e os fariseus diziam que eles eram filhos de Abraão. Não, os que são da fé, que têm a fé igual de Abraão, prática. Esses são os da fé. Esta é a fé que Deus quer que nós tenhamos. Aí nós vamos ter paz com Deus. Aí nós estamos aptos a pedir justiça divina. Tá entendendo? Agora você está apto. Aí, qual foi a injustiça que aconteceu contigo? Aí você pode invocar a justiça divina. É igual diz no começo. Aí a causa ganha. Jesus desce, vou julgar sua causa. Imagina, você está cometendo, você foi injustiçado aqui na terra. Alguém te deu um prejuízo, aí você fica clamando a Deus. Os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir seu clamor. E você está clamando, Deus, faça justiça. Suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Me salva, Deus. A injustiça que eu sofri. Deus vai ter que mandar Jesus, que é o advogado, para vir ver sua causa. Aí ele vai olhar, vai analisar você. Deus não vê como o homem vê. Deus não vê o exterior. Deus vê o interior. Deus julga a sua intenção, os seus pensamentos, o que está dentro de você. Se ele achar maldade em você, em vez de ele fazer justiça lá contra o seu algoz, o seu adversário, aquele que deu prejuízo, é você, que cai. Você também está indo na injustiça. De repente você foi injustiçado porque perdeu uma quantia de dinheiro, não sei. Mas quantos você também não está injustiçando? Ele está me devendo, não paga. Quantos você também está devendo? E fica lá, Deus faz justiça na minha vida. Me enganaram, mentiram para mim. Quantos você também não está mentindo? Produzir, pois, frutos de arrependimento. Porque se você for clamar a Deus por justiça, nessa situação não é só você não, tá, pessoal? Eu também estou nesse bolo aí. Tem que andar com o olho aberto, colocar as barbas de molho. Porque se for clamar a Deus por justiça, a justiça divina, ela vier, é nós mesmos que pagamos o pato, pessoal. Nós brincamos assim, mas a coisa é séria, tá bom? Então, eu quero agradecer você que assistiu até agora. Estou começando aí, esse trabalho não é fácil. E queria pedir sua ajuda aí, para você curtir, comentar. E se você gostou do conteúdo, se você quer divulgar a palavra de Deus, compartilhe aí com seus amigos, se você achar que ajuda, tá bom? Eu quero pedir junto a Deus para que Ele abra o teu coração, que venha abrir tua mente, que o Senhor Jesus venha quebrar a pedra que cauteriza sua mente e não deixa você entender aquilo que é pecado, que Deus sabe que é injustiça, que você precisa se arrepender, porque você precisa da justiça de Deus. Cumprir a justiça de Deus é arrepender-se dos seus pecados, estar limpo diante de Deus, que Ele venha quebrar essa pedra que está na sua mente e que você venha fazer cair as escamas dos teus olhos e você enxergue, poxa, eu estou nu.
eu preciso de arrependimento. Chega até Jesus, fazer uma oração: Senhor, eu me arrependo, eu não quero ficar nessa situação, eu quero andar correto diante da sua presença, eu não quero mais enganar, mentir, eu não quero fingir mais para ninguém quem é que eu sou, e eu venho até ti te pedir perdão. Se você é uma dessa pessoa, que o Senhor Jesus Cristo então age agora dentro do teu coração, te perdoa e que renove o seu ser interior. A mudança que Deus quer fazer na vida do ser humano não é exterior, por fora. Trocar de roupa, camisa, qualquer um muda, mas o interior só Deus pode mudar. O Senhor Deus teve força de tirar o povo do Egito, mas não pôde fazer nada com relação a tirar o Egito de dentro do povo. Porque para tirar o Egito de dentro de você é só você mesmo que pode fazer. Então que o Senhor Deus, te dê essa força, que eu sei que não é fácil, e que Ele arranque de dentro de você essa cegueira mental que você tem, e que Ele te tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, e você amoleça diante de Deus e venha praticar frutos de justiça. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e fique com você em todos os seus caminhos. Amém? E graças a Deus. Deus te abençoe.